Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre função. Por definição, o que é uma função? Matematicamente falando, a função é uma relação de dependência. Matematicamente falando, temos duas palavrinhas muito importantes e precisamos entender o conceito matemático delas aqui. Quais são essas palavrinhas? A palavra relação e a palavra dependência. Bom, matematicamente falando, o que é uma relação? A relação nada mais é do que uma associação. Ou também uma ligação. Ou também definido como uma ligação. Tá, mas vai ser uma associação ou uma ligação entre o quê? É uma associação ou uma ligação entre elementos. E esses elementos, eles vão vir da onde? Esses elementos, eles vão vir de dois conjuntos. Por exemplo, né, eu posso ter o meu conjunto A, eu posso ter o meu conjunto B, eu tenho elementos no conjunto A, eu tenho elementos no conjunto B, e eu posso realizar a ligação entre esses elementos. Olha só, estou ligando, estou associando elementos. Né? Esta ligação entre elementos é chamada de relação DA em B. E esta relação, matematicamente falando, ela é definida através de um produto cartesiano. Se você não sabe o que é um produto cartesiano, né, recomendo que nesse momento você dê uma paradinha no vídeo e assista a aula que eu vou deixar na descrição sobre produto cartesiano. E a partir dela, né, você retoma essa aula de função para ficar mais claro a nossa conversa daqui em diante. Legal? Então, matematicamente a gente definiu o que é uma relação, uma associação entre elementos de dois conjuntos, né, que pertence a um produto cartesiano. E o que vai ser a dependência? A dependência nada mais é do que uma fórmula. É uma fórmula. E esta fórmula, ela serve para quê? Ela serve para impor ou para restringir e até mesmo ordenar as ligações que você vai fazer entre os elementos desses dois conjuntos. Então, em resumo, o que eu vou ter? Né? O que vai ser uma função? A função é uma relação de dependência, onde esta dependência ela é definida por uma fórmula que vai restringir ou ordenar a ligação entre elementos de dois conjuntos que pertencem a um produto cartesiano. Tá aí, legal, definimos matematicamente o que é uma função. Vamos agora, né, acompanhar um exemplo prático. Imagine que eu tenho a seguinte situação. Dados os conjuntos A, 1 e 2, B, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, qual exemplo abaixo representa uma função de A em B? Né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no meu primeiro exemplo. Né? Olha só, né? Isto que eu justamente comentava ali como fórmula. Ele estabelece uma fórmula para a ligação entre elementos do A com elementos do B. E esta fórmula ela vai ser obtida de que maneira nesse exemplo? Por x². Como que eu vou fazer para ligar os elementos do conjunto A a elementos do conjunto B através da fórmula x²? Muito simples. Vamos calcular, vou pegar o primeiro elemento do A. O primeiro elemento do A é 1. Vamos calcular o g de 1. Fazendo o quê? Substituindo ele na fórmula. É 1 ao quadrado, que ele vai dar 1. Ou seja, quando eu substituí o 1, eu obtive como resposta o 1. Pronto, fiz a minha ligação. Agora vamos pegar o 2. G de 2. Bom, vai ser 2 ao quadrado igual a
4. Aí vem a dúvida, professor, não tenho 4 para ser ligado. Justamente é isto uma das restrições da função, né? Neste caso, a função g com certeza não é função, né? Ou desculpa, a relação g não é função, porque para ser função, todos os elementos devem ter uma única ligação com o segundo conjunto. Olha só o que acontece aqui, tá? No exemplo B. Agora eu tenho h de x igual a raiz quadrada de x. Vou fazer o mesmo processo do anterior. Vou substituir os valores de A no x e encontrar as respostas em B. Olha só, vamos calcular o h de 1. Ele vai ser o quê? Raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 pode ser 1 positivo ou negativo. O 1 ele pode ser positivo ou 1 ele pode ser negativo. Legal, né? Teve relação. Agora vamos calcular o h de 2. O h de 2, raiz quadrada de 2, que pode ser uma resposta positiva ou pode ser uma resposta negativa. Mas independente disto, mais uma vez, né, não aparece esse elemento para ser ligado. Ah, professor, então com certeza não é função. Exatamente, não é função. Porém, aqui tem uma outra situação que não ocorreu no primeiro exemplo. Notem que quando eu falei, né, para que a relação entre dois conjuntos seja uma função, cada elemento do primeiro conjunto ele será ligado uma única vez a elementos do segundo conjunto, né? E eles não podem ficar sem ligação. Aqui não tem ligação, não é função. E aqui no exemplo anterior, notem que eu tive duas ligações. Isto descaracteriza a função, né? Neste caso, já imediatamente por este motivo, eu já não teria uma função. Para finalizar a nossa conversa, vamos dar uma olhada agora neste exemplo C. Olha só o que eu vou fazer. Mesmo processo. Será que f de x igual a x mais 1 é uma função? Bom, vamos lá. Vou pegar elementos do A, vou substituir na fórmula para verificar as minhas respostas no conjunto B. Vamos lá, então, calcular o f de 1. Vai ser igual ao quê? 1 mais 1. Isto vai dar 2. Muito bem. Quando eu calculei o f de 1, eu encontrei o 2. Só foi uma ligação até o momento. Né? F de 2 agora será o quê? 2 mais 1. Isto vai dar quanto? 3. Ou seja, quando eu apliquei o 2, eu obtive como resposta o 3. Legal, tenho todas as características de uma função. Todos os elementos foram ligados e cada um deles foi ligado uma única vez. Então, com certeza, é função. É função. É função. E matematicamente falando, né, nós dizemos que, desta maneira, nós temos uma função de A em B. Né? O que significa esta simbologia? Significa que eu tenho uma relação de dependência onde eu vou ter elementos que vão ser extraídos do conjunto A e vamos obter respostas no conjunto B. Né? A partir de agora, estes elementos ou estes termos vão receber nomes especiais. Eles são chamados de termos da função. Quais são os termos da função? Né? Eu tenho 3 termos básicos da função. Eu tenho um termo que a partir de agora vai ser chamado de domínio da função. Eu tenho um termo que vai ser chamado de contradomínio da função e um termo que vai ser chamado de imagem da função. O que é o domínio? O domínio é o primeiro conjunto, é o conjunto que eu estou substituindo os valores de x. Então, neste caso, eu posso dizer que o meu domínio da função é o conjunto A. O que é o contradomínio da função? O contradomínio da função, deixa eu reparar aqui, é domínio da função, ele vai ser representado pelo segundo conjunto, né, aonde estão as respostas, ou seja, é o conjunto B. E o que vai ser a imagem? Né? A imagem ela vai ser um conjunto que está dentro do contradomínio, ou seja, está contido. É o conjunto dos elementos que foram ligados, que neste caso está representado pelo conjunto 2
e 3. Legal, dessa maneira a gente finaliza a conversa sobre função. Basicamente o que você precisaria saber sobre função é isso aí. Valeu!